Vamos ler no capítulo 13 de Apocalipse, versículo 1. E depois leremos o capítulo 17, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. E eu vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Capítulo 17, versículo 15 diz: Então o anjo me disse: as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Oremos ao Senhor. Levante sua mão para o céu. Senhor Deus, te agradecemos pela oportunidade que nos dá essa noite de pregar a tua palavra, Senhor, pelo teu povo que está aqui. Ó Senhor Deus, nos abençoa, nos inspira pelo teu Espírito, Senhor, que possamos entender os mistérios, Senhor, que estão revelados na tua palavra. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Pode sentar. Eu já preguei essa mensagem aqui e em outros lugares, pessoas já ouviram essa mesma mensagem, mas o livro do Apocalipse, meus irmãos, é sempre atual. Sempre surgem coisas novas, novas perspectivas, novos acontecimentos. Porque o livro do Apocalipse conta a história do futuro. Enquanto os homens contam a história do passado, o Apocalipse relata a história daquilo que vai acontecer amanhã. E é aquilo que vai acontecer muito em breve, mas que ainda está no futuro. Então o livro do Apocalipse mostrou muitas visões para João, e João as definiu no sentido espiritual, visões simbólicas, para explicar à igreja. Mas o Apocalipse, como muitos pensam que é um livro complicado, não é. A Bíblia diz que é uma revelação. Revelação de Jesus Cristo. Glória a Deus. Para a igreja de Jesus Cristo. A igreja tem de saber o que vai acontecer e tem que estar atualizada com todos os acontecimentos mundiais. Então, essas visões são simbólicas ou figuras de retórica. João viu então aqui essa figura, uma besta. Ele disse: eu vi subir do mar. Então o mar aqui, como nós lemos aqui, o mar não era o mar das águas que João estava, onde João estava na ilha de Pátimos, e sim era o mar humano, o mar das nações. Ele não entendia nada daquilo a princípio, mas de vez em quando vinha um anjo trazer-lhe a explicação. E ele dizia então: olha, o anjo me disse, as águas, que aquela besta subiu das águas, subiu do mar, das águas. As águas que vistes, aqui tem um adicional onde se assenta a prostituta, que é uma igreja falsa. Disse: são povos, as águas, então são povos, multidões, nações e línguas. Então ele viu uma besta que surgiu do mar, quer dizer, surgiu das águas, surgiu das nações. Uma besta. Não era uma besta, um monstro daquele não existe, uma besta daquela não existe. Tinha 10 chifres e 7 cabeças. 10 chifres representam as nações do mundo. São um número de 10. Por exemplo, as Nações Unidas engloba todas as nações do mundo. E o número 10 é exatamente o número das Nações Unidas. E a Bíblia tem as profecias que um dia as nações irão subir contra Israel. Se o profeta tivesse essa sigla hoje, ele diria: as Nações Unidas irão contra o meu povo. Porque, meus irmãos, as Nações Unidas é uma organização, a maior organização mundial, e é uma organização do mundo, uma organização pagã. Não tem nada a ver com a Bíblia. Mas eu quero dar agora os protagonistas, como eu disse, desse conflito, desse governo que vai surgir no mundo, que é o governo da besta, o governo do anticristo. Essa besta é um sistema de governo englobando todas as nações. Então, as Nações Unidas, como disse, é a maior entidade, e as direções, as filosofias e todas as coisas das Nações Unidas são antibíblicas. E um dia, eles tomarão uma atitude contra o povo de Deus, contra a Bíblia.
Mas eu queria só citar mais o protagonista dessa guerra, desse conflito, desse grande conflito que vai haver. Primeiro, eu já disse, é as Nações Unidas. Depois tem a Europa. A Europa está se tornando cada dia mais ateísta, mais liberal, mais imoral, mais desenfreado, mais pervertido. As nações islâmicas vão jogar um papel importante nisso, devido à oposição a Israel. Israel é o outro protagonista também, porque está defendendo a sua cultura e a sua religião, que eles chamam de sionistas. E o outro protagonista, não podia deixar de dizer, é os Estados Unidos, que é a nação mais poderosa do mundo hoje. Então, essas nações vão entrar em conflito. Os povos da terra vão entrar em conflito. Daniel citava as nações na sua profecia. Quando ele falava das suas visões, ele citava a Grécia, citava Roma, citava a Babilônia. Então, não é nada errado se a gente citar o nome dessas nações, porque agora estamos no tempo deles. O mundo político está à nossa frente. O quebra-cabeça do anticristo está sendo montado. Quebra-cabeça, o jogo do anticristo está sendo montado. As direções da moralidade do mundo hoje são filosofias humanistas, ativistas e orientalistas. Para explicar, por exemplo, bem, filosofia é uma ideia de um homem inteligente, de um doutor, de uma pessoa formada, que diz que a verdade é isso, que o mundo foi feito assim, que a evolução começou assim. Então, em sentido que a filosofia diz assim, a verdade está lá fora, a verdade está em algum lugar. Eles dizem está lá fora porque eles não sabem aonde. A verdade está lá fora. Os filósofos pensam e falam assim. Um vai de encontro aqui, outro ali, outro faz uma teoria aqui, outra teoria ali. Mas eles não chegaram à conclusão e não sabem onde está a verdade. Mas nós, o povo de Deus, sabemos onde está a verdade. A verdade está na palavra de Deus. A verdade é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem sabe a verdade tem uma grande vantagem. Glória a Deus, aleluia. Mas, meus irmãos, as outras filosofias, por exemplo, humanista. Filosofia humanista, para exemplificar uma. Filosofia humanista quer dizer que o homem não precisa de Deus. Deixa Deus para lá. É isso que ensinam nas universidades. A humanidade dependeu muito de Deus no passado, na Idade Média, dizem eles. Mas agora estamos em tempos modernos. Vamos deixar essa ideia de Deus de lado. É como dizer para Deus assim, Deus, fica aí. Fica aí no seu trono, deixa nós aqui, nós resolvemos nossos problemas. Nós temos capacidade. É que o mundo quer se desligar de Deus, quer tirar a ideia de Deus, quer se livrar de Deus. É isso que ensinam em todas as universidades. Depois tem os ativistas, aqueles que agem. Esses aqui ensinam, mas tem aqueles que agem defendendo certos grupos, requerendo certos privilégios. Os ativistas. Os ativistas estão dizendo que todas as culturas têm de ser respeitadas. Certo, as culturas têm de ser respeitadas, o ser humano tem de ser respeitado, o ser humano tem livre-arbítrio, ele pode seguir o que ele quiser. Quando Deus deu livre-arbítrio para o homem, como que Deus disse assim, como Deus, bom, tu pode fazer o que tu quiser. E o homem começou a dizer assim, bom, eu sou dono do meu nariz. Parece que é mesmo. Porque o homem faz tanta coisa errada, existem tantos barbarismos, existe tanta violência, tantas atrocidades, tantas coisas terríveis, que não podemos enumerar. Tem coisas que não queremos nem ver, nem queremos ouvir. Porque o homem faz bem o que bem entende, parece que, bom, mas Deus não está vendo tudo isso? Alguém poderia perguntar, mas Deus, o Senhor não está vendo tudo isso?
olhando, parece que Deus está de braço cruzado, assistindo essas coisas lá embaixo. Porque Deus está respeitando o homem porque Deus deu um livre-arbítrio. Bom, durante esse tempo que tu viver na terra, tu tem liberdade, pode escolher o que tu quiser. Mas tem um conselho na palavra de Deus que diz assim: anda no caminho do teu coração, faz o que tu bom entender. Mas sabe de uma coisa, que de todas as coisas Deus te pedirá conta. Haverá um juízo, todos têm que comparecer diante do tribunal de Cristo. Mas o homem, por enquanto, está fazendo o que bem entende, e às vezes nós não entendemos. Não entendemos por quê que Deus deixa correr isso. Mas vai chegar o tempo que Deus diz: agora chega, basta, agora vai parar. Esses ativistas, então, estão provocando Deus, e tem uma certa filosofia no meio deles que diz assim: Deus estão irritados, estão irados. Você pode consentir assim que o homem possa se irar contra Deus? Se irritar contra Deus, querer provocar Deus? Tem um grupo de ativistas que está dizendo assim: Deus não tinha nada que destruir Sodoma e Gomorra. Aquela era a cultura daquele povo. Ora, veja só. Nós respeitamos as culturas, mas desde que a cultura não venha de encontro com a palavra de Deus. Se ela estiver contra a palavra de Deus, ela não deve ser aceita. Tem culturas de todos os tipos. Tem religiões de todos os tipos. Tem religiões que fazem sacrifícios humanos e adoram ídolos. E a Bíblia não aceita isso. Essa é a cultura deles, então a Bíblia manda destruir. Se quiser ser salvo, tem que acabar com isso. E a outra filosofia que está tomando conta mesmo do mundo chama-se orientalismo. Orientalismo. Eu fui informado pela biblioteca de Canterbury, lá na Nova Zelândia, sobre isso. Minha filha estuda filosofia e ela disse: olha, tem algumas coisas sendo ensinadas aqui, que era bom o papai dar uma olhada. E eu fui na biblioteca, várias vezes fui na biblioteca, ficava várias horas lá examinando. Tem a filosofia chamada orientalista, que eles não estão passando para fora, para quem não estuda filosofia. Orientalismo é tornar o mundo, as pessoas semelhantes à Idade Média. Então é ir para trás. Então não é ir para frente, é ir para trás. Porque, por exemplo, assim é mais fácil governar a humanidade. Por exemplo, o homem agora tem democracia, tem seus direitos, tem seus deveres e tem seus direitos, sua liberdade. Na Idade Média ele não tinha direitos nenhum. Quem mandava era o imperador. E pronto. Não precisava ter julgamento de nada. Se o imperador dissesse que esse vai ser morto, não tinha julgamento. Teve a Inquisição também, se dissesse que tinha que ser morto. Então era drástico, não tinha direito de defesa. Mas então eles também, bom, assim como o mundo está democrático como está, vai ser difícil o anticristo governar. Quem é que vai aceitar a marca da besta para ser controlado dia e noite? Vocês podem pensar nisso? Se você tiver opção de rejeitar, você vai rejeitar. Você não vai querer ser controlado dia e noite, perder a sua privacidade. Os americanos, por exemplo, o senso de liberdade mais forte do mundo é dos americanos. Dizem: eu sei os meus direitos. Eles protestam em todo lugar que tiver que ver que é uma coisa que pensa que está errado. Alguém pode consentir que os americanos um dia vão todo mundo aceitar a marca da besta? Jamais. Pode ter aqueles, e tem até voluntários aceitando, mas porque querem. Mas, meus irmãos, então a filosofia é essa: levar o mundo para uma bitola oriental. Quando as pessoas trocavam tudo por comida, por pão, por posição, por cargo, baixavam suas cabeças diante dos seus imperadores, diante dos seus líderes religiosos, não questionavam nada, tudo que eles diziam estava certo, não tinha a Bíblia, a palavra de Deus escrita para eles ler o que estava certo, o que estava errado, a verdade estava escondida. E por isso que eles estão fazendo um programa para banir a Bíblia, meus irmãos. Por exemplo, eu falei com um pastor lá, que era missionário lá de Portugal, lá de Curitiba. Ele disse que foi chamado na delegacia porque ele leu Romanos capítulo 1, na igreja.
Foi levado, aí disseram, nós não vamos prender o senhor, porque o senhor é missionário. Se o senhor fazer a segunda vez, o senhor vai ser preso. Quero restringir, toda a Bíblia não vai ser aceita. Vão eliminando de pouco em pouco. Porque teve um tempo que a Bíblia foi banida, foi queimada. O mundo ficou no escuro. E eles querem levar o mundo para a escuridão de novo. A Bíblia é um livro antiquado. Tem que acabar com esse livro. Isso aí que está arruinando a globalização. Globalização é um outro ponto. Uma outra teoria que estão inventando para tornar o mundo, todos os povos um só, e todo mundo ficar sob um governo só. As Nações Unidas, como eu disse, que é o protagonista número 1, vai fazer um papel importante na subida do anticristo, no levantar do anticristo. As Nações Unidas agora só tem secretário. E o secretário faz o que for a reunião decidir que ele faz. Mas ele não manda. Mas há um pensamento de eleger um presidente das Nações Unidas. Presidente. E também o programa é esse. Cada nação do mundo vai ter que dar 10% do produto interno bruto, do seu PIB.